E hoje o tema muito legal, nós vamos falar sobre vocação. E com a gente Ione Camelo, palestrante, coach. E seja bem-vindo ao programa. Obrigada. Um alô aí para todo mundo que está assistindo a gente nessa manhã de sábado. Vamos falar sobre vocação hoje. Estou muito animada com o tema, tudo a ver com o que eu faço. Que legal, que legal. Ione, falando já a respeito de vocação, conta um pouquinho da sua vocação, um pouquinho como você começou, um pouquinho da sua história, né? Para nós já entrar nesse tema legal. Eu desde muito cedo gostei de ler e escrever. Isso já apontava alguma coisa para o meu futuro. E uma das dificuldades que eu tinha era assim, o que eu vim fazer no mundo? Todo mundo quer saber qual é o trabalho que combina comigo. E junto com isso, você tem que ser remunerado, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, muito do que a gente ouve eu trabalho nisso porque eu tenho que viver, ou sobreviver, ou ganhar dinheiro, ou enfim. Mas eu não sei o que eu vim fazer no mundo. E aí essa pergunta me incomodava todo o tempo. E o que a gente veio fazer no mundo tem tudo a ver com a nossa vocação. E aí a gente observa o que a gente já vinha trazendo, o que a gente gosta. Então, já começo com uma dica aí para quem está assistindo a gente, que liste os seus interesses. E aí eu fiz orientação profissional, vocacional, né, lá atrás. Depois fiz orientação profissional e não tinha achado o que eu vim fazer no mundo. Qual era a minha vocação? Aí fiz teste de dons, fui fazendo um processo de autoconhecimento assim informal. E depois eu investi num processo formal de autoconhecimento. E aí veio para minha vida o coaching, que me trouxe todo o ferramental que eu precisava para fazer o que eu vim fazer. Então, é uma coisa que eu gosto de dizer, que todo mundo gosta de ajudar. Todo mundo nasceu para ajudar e para ser ajudado. E todo mundo tem esse desejo. Como é que a gente faz para que alguém colabore? Então, a minha vocação é falar. Essa é a minha vocação. Então, eu nasci para isso. E isso despertou muito cedo? Já estava na adolescência? Lembra mais ou menos? Já eu participava de alguns movimentos, algumas coisas de igreja. Na escola sempre me colocavam para falar. Na Semana Cultural da escola, por exemplo, sempre estava lá meus escritos expostos. Então, tudo isso estava no pacote, mas eu não olhava para isso como sendo parte da minha vocação. Eu estava procurando uma coisa, por exemplo, que me desse glamour, fama ou sucesso, ou tudo isso que não era nada disso de fato. Assim, claro, todas essas coisas fazem parte, né? Você pode desejar ser famoso, não tem nada de errado. Você pode gostar de ser glamouroso, não tem nada de errado. E o sucesso é uma medida individual. Então, hoje eu tenho o sucesso que eu gostaria de ter no meu trabalho. Então, cada pessoa que é transformada pelos meus atendimentos, pelos eventos que a gente faz, por tudo que a gente promove, cada pessoa que teve a vida mudada é um sucesso, né? Um pedaço desse sucesso que eu vou construindo. Então, minha vocação e sempre teve uma indicação. Aí entra outras questões que a gente vai falar aqui no programa, por exemplo. Então por que você não se lançou desde muito cedo e já não foi, né, falar para o mundo? Porque eu não tinha autoestima ajustada ou no lugar, ou enfim. Porque você precisa ter autoestima ajustada para dar conta de falar, ser criticado e continuar falando. Então, muitas vezes a gente desiste do que é a nossa vocação, ou porque não está na moda, ou porque ninguém na tua volta aprova ou apoia a tua ideia. Isso é uma loucura, mas você tem que trabalhar para viver, mas você acha que vai viver de falar, por exemplo? Você acha que vai viver da música? A galera da música sofre muito com isso. Algumas profissões, né? Agora o pai costumeiramente, o pai fala, mas o moleque agora, tô aqui pagando a faculdade, ele quer viver de música. Muitas vezes não reconhece. Então, em geral, não sei se eu respondi tudo que precisava, mas vamos indo. Que legal. Falando a respeito da vocação, né? A senhora estava falando ali que eu acho que isso o jovem tem muita dúvida hoje do que eu vou ser, principalmente como a senhora falou, o pai quer que eu seja isso, a mãe quer que eu seja isso, todo mundo quer que eu seja isso, mas eu não tenho essa inclinação para isso, né? Talvez seja o sonho do pai, seja o sonho da mãe, mas não é aquilo que realmente a pessoa quer. E eu acho que a galera que está em casa, o pessoal que está em casa,
precisa aproveitar esse programa até para despertar, né? Despertar algo na sua vida. Poxa, mas eu sei que eu nasci para tal coisa, para tal... É que nem jogador de futebol. Eu creio que também é uma vocação. É engraçado, Ione, eu pego a bola bate aqui e vai para lá. Não tem jeito pra coisa. Não nem adianta. se a bola corre atrás de mim, não dá certo. Mas eu creio, eu tenho certeza que eu não nasci para isso. Eu tenho a certeza, né? Não sei se era, pelo menos o sonho do meu pai, por exemplo, era que eu fosse um caminhoneiro, né? Meu pai sempre, desde pequeno... Um sonho muito peculiar, né? Sempre colocou no meu coração, olha, tu vai ser caminhoneiro. Meu pai foi muitos anos caminhoneiro, 35 anos, viajei com ele muito, mas por incrível que pareça, eu nunca tive desejo de dirigir um caminhão, nunca tive, exatamente. Não foi exatamente isso. E olha, hoje, aqui apresentando um programa, né? Hoje, eu estava falando pro pessoal, hoje eu me sinto em casa. Hoje dirigindo um outro caminhão, né? Porque isso aqui é um caminhão, gente. O que rola nos bastidores, o esforço, né? Tudo que é necessário para levar para todo mundo, para vocês que estão aí assistindo esse programa, conhecimento, troca, informação, transformação, é um outro tipo de caminhão, e é um caminhão maravilhoso. Eu estava lendo um pouquinho assim sobre o tema vocação, e eu estava lendo uma matéria até do G1 que saiu, que falava assim, que o jovem, quando ele está nessa fase de descobrir, que curso eu faço, que nem o pastor falou, o pai fala isso porque meu irmão fez isso, mas aí a família começa, porque o seu primo fez tal curso e foi bem sucedido, então você também tem que fazer. Vem toda aquela cobrança da família, e dos amigos, as comparações, a sua mente já começa a imaginar muita coisa, e num trecho dessa matéria diz assim, é bom você parar, analisar bem o que você quer e te imaginar, eu estarei feliz daqui 30 anos fazendo isso? Te imaginar lá na frente, é uma dica legal, né? E pensar assim, Ione, o que você acha ou não? Dentro disso, assim, porque... será que lá na frente, se eu me imaginar assim, tá certo? Ajustar a minha visão de futuro. Quando eu penso para frente, nós somos convidados a ter uma visão. Então, nos últimos anos, por exemplo, as empresas precisaram escrever lá sua missão, sua visão e os seus valores. Você também precisa fazer isso. Por exemplo, se você tem o valor de honestidade e você vai trabalhar numa empresa e o seu chefe imediato, ele não é uma pessoa necessariamente honesta, você vai ter problema com o seu chefe. Vai ter algum momento o seu valor vai ser colocado à prova, né? N exemplos a gente pode tirar disso nas empresas, nas vivências de trabalho. Então, alinhar os seus valores. Mas uma coisa muito importante para você começar a pensar a sua vocação. Vocação, gente, é a mesma coisa que chamado, tá? A origem da palavra é a mesma. E aí eu quero dar uma dica para vocês assim, mas eu sou jovem, não tenho experiência, ainda não estou formado, ou nem sei que curso eu vou fazer, e mesmo assim eu gostaria de fazer um curso já dentro da minha vocação. Faça teste de talentos, teste de dons, porque é a partir daí que você vai começar, e aí você vai dando um foco nisso. Como é que eu pego um exemplo? Eu fiz lá um teste de dons e de talentos, como é que eu faço para isso se ajustar numa vaga de trabalho? Não é uma tarefa fácil. Então a minha dica é assim, a gente vai trabalhando e desenvolvendo capacidades e habilidades que a gente vai precisar para depois assumir o que é a nossa missão de vida. Então, enquanto eu não sei qual é a minha missão, porque tem gente que já nasce, já é orientado, já vê e segue. Fez uma coisa na vida e fez aquilo para sempre. Tem gente que faz milhões de coisas para depois achar o seu caminho. Então, hoje, inclusive, voltou para a moda os multipotenciais. Então, o que são os multipotenciais? Pessoas que têm diversos talentos e que conseguem trabalhar com esses diversos talentos. As pessoas multipotenciais. O mundo já teve a era do foco, já teve a era trabalha porque tem que trabalhar, e é isso. Alguns poucos se destacavam com a sua vocação. Hoje, a era que nós estamos vivendo é de você descobrir, sim, o seu propósito. Podemos ver um movimento do mundo centrado no indivíduo, né? Então, como o mundo está centrado em mim e eu sou obrigado a responder a isso, vem todas as crises. Das comparações, de não ser suficiente, de não saber o que eu vim fazer aqui. E são respostas muito profundas. Se a gente for pensar, os jovens estão muito angustiados porque são respostas do fundo da alma. E às vezes a gente está procurando isso nas telas, a gente está se comparando com as pessoas que estão lá na tela. Mas é do fundo da alma essa questão, quem eu sou. E aí eu quero introduzir aqui uma coisa muito, muito legal para vocês pensarem. Quem está em casa aí assistindo, quem quiser anotar, assim, tem 3 crenças base da nossa vida. Crença de identidade, crença de capacidade e crença de merecimento.
A crença de identidade, quem eu sou, vai linkar com seus valores e vai linkar com identidade. A gente pergunta assim, com quem eu me identifico? Com quem eu me identifico? Isso tem a ver com a minha crença de identidade, né? Quem é que eu sou mesmo? Entra ali os seus valores, entra você um pouco aí de autoconhecimento que você precisa ter. Crença de capacidade se linka com o que eu sou capaz de fazer. Se linka com o meu autoconceito. Então, qual é o conceito que eu faço de mim? É um conceito positivo? Eu sou capaz? Eu tive uma coach, por exemplo, que ela estudou, era doutora numa área power, e ela não se sentia capaz de exercer a profissão que ela era doutora. Imagina, você fez graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e ainda não se sente capaz. O problema dela não era conhecimento. Não era conhecimento. Então, crença de capacidade se linka ali com o teu autoconceito. Qual é o conceito que eu faço de mim? E tem gente que não estudou em lugar nenhum. E alguns exemplos aí de pessoas que não estudaram nem a graduação, a faculdade, e são multimilionários, pessoas que construíram empresas multinacionais. Então, acharam o seu caminho, de qualquer maneira, né? E por último, a nossa crença de merecimento, que se linka com a nossa autoestima. Então, o que é autoestima e o que ela tem a ver com tudo isso, que eu adoro falar sobre isso, porque é a base, né? A nossa autoestima, como é que a gente constrói a autoestima para você sustentar o que você vai fazer? Primeiro, fazendo essa busca de você, né? Quem é que eu sou, o que é importante para mim, mas desenvolvendo dom e talento. Quando a gente vai por um caminho do ego, por exemplo, eu sou o máximo, vai lá e dá show, mas a autoestima não está sendo resgatada ou restaurada ou construída, qualquer desses termos aí serve, em cima dos seus dons e talentos você não sustenta. Aí você não chega no sucesso que você deseja, porque entra o que a gente chama de autossabotagem. Você se sabota porque o seu dom e talento não está sendo desenvolvido necessariamente. Então você está no movimento do ego. E aí a dica fundamental para você sustentar, ter coragem de enfrentar o mundo e viver o que você veio viver de verdade, porque todo mundo tem um chamado, todo mundo tem uma vocação. Não existe nenhuma pessoa que vem aqui para essa terra, para esse mundo, para esse universo, sem um chamado. Ninguém. E aí vocês vão lembrar aí da parábola dos talentos. Para aquele que foi dado 4, multiplicou por 4, o 3 multiplicou, e aquele que tinha só 1, falou, mas eu só 1, vou deixar ali guardado, né? Vou enterrar esse aqui, vou proteger. E aí a parábola diz que se você só tem 1 e não desenvolve, até esse 1 vai ser tirado. Ninguém vai tirar, você mesmo já tirou. E aí você vai andar errante. Você não vai se sentir uma pessoa de valor se você não desenvolver o talento que você tem. E todos temos, eu reforço, não existe nenhum ser humano que nasceu nesse mundo sem um talento, sem uma vocação. Então, qual é o chamado para nós agora? Desenvolver. E aí eu vou dar uma dica para arrematar assim, essa fala. O processo de desenvolvimento passa por você servir. Se você foi chamado para fazer alguma coisa que você não sabe, você está sendo chamado para aprender. Se você sabe um pouco, você vai aprender mais e vai saber muito. E aí você vai dominar aquele quadrado. Daqui a pouco você é convidado para fazer outra coisa e você vai dominando. Nesse processo você vai desenvolvendo habilidades e capacidades. E você vai rumando para descobrir qual é o seu objetivo de vida, qual é o seu propósito, o que eu vim fazer aqui. Só que se você se negar a fazer esse movimento de aprendizagem, para onde você vai? Aí você vai viver na frustração, na comparação, nunca vai desenvolver ou resgatar a autoestima o suficiente para viver o seu chamado. E aí essa pessoa vai tentar tirar para tudo que é lado, né? E aí não vai se frustrar realmente, né? Vai ficar muito frustrado. E é um caminho doloroso, né? Porque a gente sempre já tem a tendência de se comparar. O bullying que está, infelizmente, muito falado, muito difundido, você vai continuar sofrendo bullying, porque você vai ficar na comparação. Então, quando alguém te xinga de alguma coisa que você acredita que você é aquilo, dói. Então é quando a gente revida, né? Então é importante, como a senhora está falando, a pessoa realmente descobrir, claro, vai ter esse processo, e a pessoa não pode pular as etapas, senão ela não vai descobrir realmente para aquilo que ela foi chamada, né? E entender que
E também o momento que, se errar, volta, tenta de novo. Só continua. Vai errar, em algum momento vai errar. A vida inteira. Desiste dessa história de que não pode errar. O erro é a oportunidade de aprendizado. Perfeito. Se eu olhar para o erro dessa maneira, eu não vou ficar em processos autopunitivos, de culpa, de remorso. Eu vou levantar, vou consertar o que for possível, vou repor os danos que eu provoquei e vou continuar. Perfeito. Ione, um pessoal de casa, a gente colocou uma enquete nas redes sociais, e a Kátia vai falar um pouquinho dessa enquete e alguns questionamentos, né, dos jovens também. Isso. A gente lançou lá na fanpage dos jovens que veio esse questionamento anunciando que a gente iria estar falando sobre o tema vocação. Qual a melhor maneira de descobrir a vocação durante a juventude? Aí a Janaína Pérez, ela escreveu assim: experimentando experiências novas. Minha filha queria fazer dança contemporânea, foi até a escola e não tinha. Então matriculei ela no balé e foi sucesso. Ganhou certificado em 3 meses pela dedicação e já pôde usar até a sapatilha de pontas. Na hora, ela disse que era loucura fazer balé e que ela não se imaginava fazendo isso. Mas Deus é tão maravilhoso que mostrou que ela tinha o dom. A dedicação e o amor dela foi tanto que ela perdeu até 10 quilos para se cuidar e no final do ano apresentou um grande espetáculo e agora decidiu que essa é a carreira profissional da vida dela. Que lindo. Ela acabou de ganhar uma bolsa de estudos pela dedicação dela na área do balé. Entenderam o que é sucesso, gente? Entenderam o que é sucesso? Às vezes você quer uma coisa porque você quer e você está sendo chamado. Presta atenção nisso. Você está sendo chamado para fazer outra coisa. Pode não ser, se depois ela quiser fazer dança contemporânea, se for isso que tiver para ela, ela vai dar uma volta, que a gente chama de volta, então ela vai fazer uma viagem pelo mundo da dança e ela pode ser, tá? Que ela coroe a vida dela com isso, que ela vai coroar lá na frente com isso, mas aí ela vai fazer um caminho primeiro, vai fazer todo um caminho que vai se desenvolver. A dança é a dança, tem diferença, né? Então, a pergunta... Pode repetir a pergunta, Kátia, por favor. A pergunta que a gente fez é: qual a melhor maneira de descobrir a vocação durante a juventude? Tá. Quando a gente faz teste vocacional, as universidades normalmente oferecem, fica mais uma dica aí para vocês, sempre as universidades oferecem, eu acredito que a maioria gratuitamente, algumas oferecem um programa pago. Eu fiz esse programa pago de orientação profissional. Eu estava no outro momento da carreira, não era no início. Então, em geral, elas oferecem. Já vai lá e faz, se inscreve. Então, como descobrir a vocação? Dicas assim, matadoras. Liste todos os seus interesses. Não julgue os seus interesses. Escreva todos. Se a lista for daqui até o Japão, não importa. Gaste um maço de papel A4. Não importa. Escreva tudo que interessa a você. E aí, nessa lista, você separa o que é afim. Por exemplo, tá? Eu gostava de ler, de escrever e de falar. Só que eu não me imaginava viver falando. Por quê? Porque eu não tinha... A minha autoestima era baixa. Então, eu não aguentava. Eu não ia aguentar as críticas. Tinha muito medo do olhar do outro, do julgamento da crítica. Então, vai compondo. Aí, minha lista de interesses. Eu imaginava um monte de coisas. Quando eu me imaginava falando, eu me imaginava colocando para fora a artista que mora dentro de mim. Fazendo algumas performances, por exemplo, adoro fantoche. Mas não me imaginava capaz de fazer um fantoche, uma coisa simples. E fui me desenvolvendo em todas essas coisas. Então, dica matadora. Liste todos os seus interesses. Se você faz parte de algum grupo, de igreja, de algum movimento que trabalhe sua espiritualidade, faça teste de dons. E aí, jovens que vencem, me coloco à disposição para fazer com vocês. Que legal. Teste de dons. Porque a missão você só cumpre quando você... É pelos dons que a gente cumpre a missão. Tem um monte de nomenclaturas e coisas, inclusive vendendo no mundo, mas de forma muito sucinta é isso. A missão mesmo, que você vai acordar todos os dias e vai viver a sua missão, tem a ver com o seu dom. Então, teste de dons, teste de talentos, lista de interesses, o que você gosta mesmo. Aí depois você tem que se colocar num caminho de movimento para saber se o que você pensa que gosta, você vai gostar fazendo. Porque você tem que fazer para ter. Então, se eu gosto... Um exemplo, eu gosto de gastronomia. Aí eu fui lá conversar com a chefe de cozinha, fui conversar com a dona do bistrô, saber como era a rotina, vivi um dia inteiro lá, quase morri sufocada na cozinha, assim, né? Falei, não é isso. Acho linda a história da gastronomia, mas eu ainda vou preferir ser a cliente. Aquele prato lindo e não ser a chefe de cozinha.
ok? Então, fazer, experiência. Ela falou uma coisa maravilhosa. Um jeito de você encontrar o seu chamado é vivendo, experimentando. Por exemplo, vocês jovens que estão aqui, conhecem uma fruta chamada carambola? Já comeram? Não. O que vocês imaginam, que é doce ou cítrica? Cítrica, imaginam, né? Alguém já deve ter falado. Mas se você não comer, você nunca vai saber se você vai gostar ou não. É a mesma coisa com a vida, é a mesma coisa com o trabalho. E esse é o caminho para você descobrir a sua vocação. Não tem uma mágica, tá, gente? Não tem uma mágica. Vai vir alguém, você vai ser tal coisa. Não tem isso. A pessoa vai ter que se descobrir realmente, né? Sim, Deus sempre aponta um caminho, tá? Se você tem uma conexão com Deus, insiste nisso e busca isso, Deus sempre vai apontar o caminho. Mas ainda assim, você vai ter que caminhar. Ele aponta o caminho para caminhar. Tá perfeito. Isso, tem mais respostas? Tem mais a Josiele também participou. E a Rejane, eu vou ler o da Rejane. Ela colocou assim, ó: eu creio que procurando saber sobre a profissão que você tem vontade de fazer, conversando com as pessoas que já estão nesse meio profissional que deseja, saber tudo o que for relacionado à profissão que você quer para a vida. Quanto mais se envolver e orar a Deus pedindo orientação, você vai ver que não tem erro. Na minha adolescência, eu não tive muitas oportunidades que os jovens têm hoje em dia. Então, essa gurizada tem que aproveitar com a sabedoria e as oportunidades que Deus tem dado para a vida deles. Show. Assim, gente, a gente não vive sozinho, então peça ajuda. É um caminho excelente, peça ajuda. Eu tenho certeza que vocês fazem parte de movimentos que podem pedir ajuda, receber ajuda e dar ajuda. É doando que a gente se desenvolve e é recebendo que a gente desenvolve humildade, que é uma coisa difícil de desenvolver e necessária nesse processo. Exatamente. Até na igreja, Ione, a gente tem vários segmentos, né, nos jovens. A senhora até teve recentemente num dos programas chamado Chamados para Governar. Até teve gente que participou daqui. Quem que participou? A Gabi participou também. Quem de vocês? A Tâmara participou. E é um dos segmentos que a gente tem, que são jovens que têm esse desejo de governar, de fazer parte de um grupo estudantil, né? Então, e outros segmentos, aí tem segmentos da dança, segmentos da música, e a gente procura ajudar esses jovens também, nesse estilo assim. Que lindo. É sempre importante você se associar com grupos que possam ajudar você no seu autodesenvolvimento. Que legal. E muita gente recorre à orientação, o coaching mesmo é uma ferramenta muito, muito, muito maravilhosa para você se conhecer, descobrir os seus porquês, desenhar assim, um mapa do seu futuro. Claro que vai sofrer alteração a vida toda, mas você vai desenhar o seu projeto de vida. Maravilhoso. Ione, fazendo agora um merchan, né, do seu trabalho, que você vive disso realmente, trabalha com isso, e pela sua alegria, dá pra ver que você se satisfaz fazendo. Eu já estive em algumas palestras suas maravilhosas, ri bastante. Talvez você, empresário que está assistindo, quer levar a Ione para sua empresa. Não sei se você faz esse trabalho também. Faz também? Tem como você deixar para nós o Instagram, o seu contato para o pessoal que está assistindo e quer participar das suas palestras, ou se já tem alguma marcada que você queira falar também para a gente por esses dias? Tá. No Ione Camelo vocês vão achar em todas as redes. Então no Insta, @Ione Camelo, no Face, Ione Camelo Coach, LinkedIn, Ione Camelo, vão me achar em todas as redes. Meu telefone, para quem quiser anotar meu WhatsApp aí, 51981064366. E no Face, no Insta, eu vou divulgando os eventos que eu tenho abertos, né? Então, tem um projeto direcionado para mulheres que faz parte do meu chamado. Não foi uma escolha que eu fiz. Agora vou trabalhar com mulheres. É um chamado que eu tive e eu aceitei. Desde que eu fiz a formação em coach 5 anos atrás, a primeira formação, eu fui chamada para falar dentro dessa temática, que eu acabei me tornando perito, especialista em autoimagem. E a pergunta que eu já estou escrevendo a respeito disso, para inclusive responder lá na minha tese de mestrado e doutorado que vier pela frente, eu quero comprovar assim, muito dos nossos problemas em relação ao trabalho e aos relacionamentos, nossas frustrações e autossabotagem, tem a ver com a imagem distorcida que nós temos de nós mesmos. Então, dentro da metodologia do coaching, eu desenvolvi uma linha para trabalhar com a pessoa a restauração de uma imagem positiva de si. Quando o que eu penso de mim é positivo, eu estou pronta para a crítica e para o olhar do outro. Então, essa é a minha linha central assim, de trabalho, e eu tenho tido assim, um privilégio de receber pessoas no meu coachitório, lá nos atendimentos individuais. Faço grupos também, coaching grupo.
uma linha de trabalho com empresa, mas dentro dessa linha. Muito bom. Olha, eu creio que deu muito esclarecimento esse tema. Quem está em casa, com certeza, já recebeu uma boa bagagem. Ai, tomara. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada. Ione,